Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um encontro do programa Criadora de Sucesso. Aqui a nossa conversa é sobre temas que envolvem o mundo da moda e da criação. A gente sempre vai ter temas e falar de assuntos que ajudarão costureiras iniciantes e costureiras a viverem da costura, criando vestidos casuais encantadores. Eu sou Michele Rossin e o tema de hoje é 3 passos para perder o medo de cortar o tecido. Então, muita gente ouve falar, né, de pessoas que têm uma certa trava, uma dificuldade na hora de realmente ir lá e cortar o tecido do projeto que está construindo. Seja um projeto para si, né, para quem está começando, de repente está treinando, começando a fazer as suas próprias peças, seja um projeto de repente para venda. Daqui a pouco ela tá começando, mas já tá fazendo algumas peças para pessoas mais próximas, ali as amigas, as pessoas da família, conhecidas e tal. Mas ela tá indo bem, ela já sabe costurar, já pegou uma certa prática, só que no momento de começar a riscar o molde no tecido e pensar em cortar, dá uma certa trava. Por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande. No momento que tu faz a tua criação, que tu projeta ali a tua modelagem, né? De repente a modelagem, tu não sabe se ela vai estar 100% certa. E isso é uma coisa, isso realmente é o fundo da nossa preocupação. No caso, quando a gente faz a modelagem, né? E se a gente pega uma modelagem pronta, que a gente ainda não confeccionou, e que de repente a gente acredite que esteja boa, mesmo assim a gente não tem certeza porque não foi a gente que construiu, não foi a gente que costurou. Então, independente se foi tu que criou a modelagem ou se tu tem uma modelagem pronta, esse medo, essa insegurança, ela vai existir. Ou daqui a pouco é uma questão também que deixa a gente bem insegura de partes espelhadas. De repente tem algum detalhe, sei lá, tem os bolsos, né? Tem várias partes que nos deixam inseguras de daqui a pouco ter um tecido ali, um tamanho de tecido limitado, e no momento que tu vai cortar, tu não espelha. E aí acaba que aquele pedacinho tu já não tem mais. Então são N fatores que fazem a gente realmente começar a parar para pensar e realmente ficar insegura. Então a gente vai falar de 3 passos simples só para tirar essa trava, dar uma blindada nessa insegurança, porque essa insegurança, ela trava todo o nosso processo de desenvolvimento de produto. Como vocês sabem, o desenvolvimento ele vai da criação, pesquisa, criação, independente se for peça sob medida ou peça de coleção, em algum momento tu vai ter que parar para pensar naquela criação, seja com a cliente, né, ali no momento do atendimento sob medida, seja na tua criação da tua mini coleção, da tua coleção, tu vai ter que parar, pesquisar, entender o que tu vai fazer, para quem. Então o desenvolvimento ele começa aí, ele vai da pesquisa, criação, modelagem, corte e costura até a peça pronta. Então, se de repente em todo esse processo tu tá ali e trava justamente no momento que tu vai cortar e que tu vai entender se aquele produto realmente vai nascer com bom caimento, se ele vai estar confortável, se ele vai vestir bem de acordo com a tua intenção na hora da criação, se tu travar ali, tu não consegue ir adiante, então tu não consegue tirar a tua ideia da ideia, seja no papel, seja num painel, seja numa inspiração, tu não consegue botar ela no mundo. E isso é muito complicado, por isso que é uma coisa que muitas de nós sofrem. Eu, inclusive, sofri no começo. Meu primeiro cursinho de costura eu tinha 21 anos e eu não entendia muito, assim, embora eu tenha crescido no ateliê de costura, o sob medida e as pessoas que trabalhavam no ateliê eram pessoas experientes. Então, o processo de costura era uma coisa que eu não tinha muito entendimento. Eu participava mais do processo de criação com meu tio. Eu via ali as costureiras cortando, costurando, mas eu não entendia muito o processo, eu era criança ainda, né? Para mim, o entendimento mais fácil era
da criação, do desenho, do atendimento. Muitas vezes eu assisti o atendimento com meu tio. Só que aí, quando eu fui fazer o cursinho, era só corte e costura, ou seja, a modelagem a gente não fazia. E eram aqueles moldes prontos, eu não sei se vocês conhecem, que é tipo uma cartolina assim, e aí ele tem a gradação e tem os pontinhos para tu marcar ali os tamanhos que tu vai fazer, na verdade, né? Aquilo ali me causou tanta insegurança que, embora eu soubesse que aquela modelagem era uma modelagem pronta e eram peças bem básicas, era regatinha, blusinha, sainha, aquilo me causava uma insegurança tão grande que eu ficava literalmente rodando na volta da mesa, olhando, até a professora vir, né, e me dar um conforto emocional do tipo, não, vai, faz assim. E aí eu ia lá e tinha coragem de fazer. Só que isso me bloqueou. Eu só fui perder ao longo do tempo quando eu entendi qual era o processo da criação e do desenvolvimento do produto. Na minha cabeça, a gente tinha que ou usar uma modelagem pronta ou fazer a modelagem. Eu sabia que se fazia porque eu via lá no ateliê a chefe da costura fazer a modelagem, eles chamavam de chefe da costura e não de modelista. Eu entendia que sim, só que eu acreditava que ali era a derradeira e tinha que acertar de primeira. Só que ao longo da minha carreira eu vi que não existe acertar de primeira. E aí, justamente quem tá começando e ainda não conhece o processo do desenvolvimento, né, do produto, seja sob medida ou seja sobre coleção, tu não entende que sim, existem formas de fazer que tu vai ter que pilotar, e ao longo agora da nossa conversa a gente vai falar, e tu vai ter que acertar, e isso é normal em ateliês, é normal em grandes marcas, é normal, só que a gente que tá começando, a gente nem pensa na possibilidade de repente pilotar uma peça e testar se a modelagem que a gente fez tá ok, se a modelagem que a gente pegou pronta realmente veste bem, ou se daqui a pouco a gente precisa ajustar alguma coisa para o nosso corpo ou para o corpo da cliente. Então, olhem, meninas, a responsabilidade que a gente mesmo se coloca em acertar de primeira sem nem ter tanta experiência assim. Não tem como não travar. Então, no momento que a gente entende todo o contexto e que a gente arranja formas de dar uma blindada nessa insegurança, a gente sim vai à frente e a gente começa a evoluir nesse processo. Porque imagina se toda vez que a gente for parar e travar na hora de cortar, que nem acontecia comigo, e ficar ali, né, literalmente rodando em volta da mesa com aquela insegurança e tal. Se a gente estiver começando já a trabalhar com costura, com criação, olha o quanto isso nos come a produção. E a gente que trabalha sozinha, a gente tem que sim pensar em produção. Não só quem trabalha sozinho, qualquer empresa, seja eu presa, seja confecção, grande confecção, ateliê, sempre tem que pensar no processo de produção, se a peça vai da produção, o tempos e movimentos que a gente chama, porque tempo, né, no nosso ofício de criação e costura é dinheiro. Então, a gente não... Claro, em algum momento a gente vai ter uma certa insegurança. Costureiras experientes possuem também insegurança com modelagens que elas nunca viram, com peças que elas, de repente, nunca pilotaram, né? Existe, ninguém é de ferro, ninguém é 100% confiante, experiente e sabe tudo. Só que no momento que tu começa a te permitir, começa a passar por toda essa curva da experiência, tu começa a sentir a segurança que tu mesmo pode contar contigo mesmo. Ou seja, tu tem aquela tranquilidade de entender, não, daqui a pouco essa peça ela é um pouquinho mais elaborada, né? No caso de costureiras experientes e tal, com anos de prática, ela é mais elaborada, então o que eu vou fazer? Eu vou pilotar, eu vou de repente fazer num tamanho menor, eu vou usar de artifícios para quando eu for lá e cortar no tecido que tem que ser, eu não correr o risco de perder, ou seja, por um drapeado diferente, por um recorte, por uma gola diferenciada, independe. Então, medo é normal a gente sentir, a gente só não pode se travar. E no momento que a gente começa a usar de artimanhas para não se travar,
acaba que a gente começa a ter aquela segurança, sabe assim, degrau a degrau. Ah, daquela vez eu fiz assim, eu vou fazer igual. Puxa, mas esse modelo é um pouco mais complexo. Então, o que eu posso fazer aqui para minimizar ainda mais? E aí tu vai usando de estratégia. Meninas, o ofício da criação e da costura, antes de ser um ofício manual, é importante que a gente pare para pensar tanto nos processos, quanto na questão estratégica do nosso negócio, do nosso ateliê, da nossa marca, quanto sim nesse processo de desenvolvimento e confecção mesmo do produto, sabe? Que às vezes a gente no susto se atira, e aí quando a gente se atira, a gente cai de cara no chão, e às vezes para se levantar, pra gente mesmo levantar a própria moral, fica difícil, tá certo? Vou tomar uma aguinha aqui que tá faltando voz. Peguei um resfriadinho de outono, mas tá tudo certo. Então, assim, vou dar uma olhadinha na minha cola, ver se eu não me passei, que senão eu fico falando. Então, é comum, né, a gente ter esse medo, a gente só precisa ver como é que a gente faz para minimizar, para não travar e para não prejudicar o nosso processo de criação e desenvolvimento do produto, para não deixar de ter produção também, né? Daqui a pouco tu começa fazendo as tuas próprias roupas e aí, né, tu quer evoluir, tu quer começar já a prestar serviço para suas amigas e para as pessoas próximas, só que se toda vez que tu for fazer uma peça simples que seja, tu começar a travar, mais travada tu vai ficar. E aí no momento que tu consegue eliminar um pouco dessa dificuldade, tirar um pouco da frente, né, esses pequenos detalhes que podem sim fazer com que tu trave, já ajuda muito, e aí a prática vai te levando a ter cada vez mais segurança, tá certo? E aí, o que eu comentei agora há pouco, né, que todas nós temos medos do que a gente ainda não fez, né, medo de repente dar errado, medo de, sei lá, cliente não gostar, de não vestir bem, mas quanto mais a gente se precaver em certas situações, melhor é. E aí, no momento que tu começa a criar o teu repertório, ou seja, comecei aqui fazendo determinado tipo de produto, né? Vamos supor tecido plano. Daqui a pouco tu começa por peças mais simples e no decorrer do tempo tu vai ali fazendo peça com gola, né? Entendendo como é que funciona a entretela, como é que é ali o espaçamento entre os botões, e assim todos esses pequenos detalhes que vão te dando o entendimento de um produto como um todo também te trazem essa segurança. Então, o que eu aconselho? Não deixem de estudar, não deixem de observar, vão às lojas, olhem as tuas próprias roupas, sabe? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e que eu sempre fiz, principalmente na época que eu trabalhava na Renner, era olhar os produtos prontos e tentar entender como é que aquilo era feito. E aí aquilo vai te dando o entendimento da engenharia reversa do produto, ou seja, tu vê e aí tu começa a pensar como é que ele foi construído, o que veio antes da sequência operacional, né? Como é que aquilo foi cortado, como é que aquilo foi modelado, de repente, e cada um no seu nível, né, meninas? Se vocês estão começando, comecem com peças bem simplesinhas nesse entendimento, sabe? Para ir ampliando esse repertório, para ir abrindo a cabeça. Muitas vezes a gente recebia peças do exterior, né, para entender, porque lá eles têm um tipo de acabamento, um tipo de maquinário mais evoluído que nós aqui no Brasil. Muitas vezes até o tecido era diferenciado. Então a gente recebia até como forma de estudo, de entender aqueles produtos, fazer engenharia reversa, abrir, sabe? Isso é muito rico, isso é tão rico quanto um curso, o melhor curso de costura, o melhor curso de modelagem, porque quando tu tá fazendo um curso, ele é incrível e ele é ótimo, só que tu tá ali no passo a passo, no fluxo do método. No momento que tu pega o produto e tu mesmo na tua mente começa a fazer essa engenharia, começa a fazer os teus entendimentos e linkar com o que tu já sabe, com o que tu já cortou, com o que tu já criou, aquilo começa a fazer um sentido diferente, tu não tá seguindo um passo a passo,
tu tá construindo um passo a passo na tua cabeça, sabe? E aí isso aí também te dá segurança na hora que tu for cortar, porque aquilo começa a tu começa a ter uma visão mais ampla daquilo, sabe? Então, não é um dos passos que eu botei aqui como forma da gente realmente ultrapassar esse medo, mas é uma coisa interessante da gente observar. Observem produtos de moda, observem roupas, acabamentos de costura, coisas diferenciadas. Isso vai criar um repertório não só para corte de tecido, mas para o produto como um todo, tá certo? Então, para não me estender muito, que senão aí eu fico falando até amanhã, porque, né, quando a gente ama e o assunto não termina nunca, eu vou falar então dos 3 passos para a gente perder, os 3 passos mais simples, mas que vão ajudar, né, a tu perder o medo de cortar o tecido. O primeiro, que foi até uma coisa que eu falei no nosso encontro de terça, é para quem tá começando a costurar. Isso vale também para quem tá começando a modelar, a cortar, para quem tá começando. Começa do começo, começa com peças mais simples. Então, de repente, tu tá começando aí a cortar, a costurar as tuas peças, a criar. Não começa com uma camisa complexa. Isso na hora do corte são muitos detalhes, tem muitas partes espelhadas, tem entretela, tem distanciamento de botões, largura de vista, se é sobreposta, se é colocada. Então, assim, comecem por peças simples. Isso é um degrauzinho de cada vez. Quando a gente começa pelo simples, a gente vai tendo aquela segurança, a gente vai dominando aquele degrau, e aí, aos poucos, a gente vai evoluindo. Então, assim, ó, se tu começar por uma regatinha, por exemplo, ou por um vestido regata, um vestido evasê simples, sem detalhes, tu pode construir a modelagem, né? Se tu já tiver o entendimento, uma modelagem simples, tu pode começar já cortando nessa modelagem simples. E aí vai ser mais difícil de tu errar. No momento que tu não tem muitas peças juntas, tu vai ter ali frente e costas, tu vai entender como é que vão ser os acabamentos de decote, de cava, né? De repente ali a barra, tu bota uma barrinha colocada ou uma com, sei lá, costura de lenço ou 2 viras, independe. Umas coisas bem simples. E aí aos poucos tu vai vendo, puxa, eu fiz a modelagem dessa blusa, desse vestido, né, que não tem manga por enquanto, mas que caiu super bem em mim. Então, essa caixa aqui eu posso usar. Aí, daqui a pouco eu vou botando ali uma manga, vou aumentando, diminuindo o comprimento, vou ampliando a largura, entende? Vou modificando o desenho do decote, mas aí, ali, tu já tá em outra fase. É como um videogame, tu vai passando de fase. Então, para perder o medo, o ideal é começar com peças simples. E aí também tu vai entendendo essa lógica dos espelhamentos, né? Entendendo se a modelagem que tu usa, que de repente não é a que tu cria, tá tudo certinho ali, né? Se eles costumam botar certinho o que tem que ser 2 vezes, o que é espelhado, o que tem que ser no fio, o que é de repente no viés. E assim, o teu olhar e o teu repertório vão se ampliando, tá certo? Aí, a segunda coisa que eu acho bem interessante, se tu tá insegura, dá uma folguinha na modelagem. Ou seja, tem ali a margem de costura, né? Se foi tu ou não que fez o molde, no momento que tu vai traçar o molde no tecido, ele vai riscar, na verdade, o molde no tecido, vai ter a margem de costura. Daqui a pouco, se tu tá um pouco insegura, dá um pouquinho a mais pra ver, né, se tá tudo certo. Tanto na largura quanto no comprimento. No comprimento, melhor ainda. Daqui a pouco, sei lá, tu ficou insegura com altura de busto, para não ficar muito levantando na frente, ou que é uma coisa que a gente muitas vezes não vê, mas que é o ideal, e nas peças internacionais a gente via muito, que é tu compensar o volume do busto no comprimento. E aí, quando a peça estava no cabide, a frente era sempre um pouquinho maior que as costas. No cabide ficava um pouco estranho, mas no momento que tu vestia, a peça ficava com um ótimo caimento, porque ela compensava. Mas não vem ao caso, foi só uma lembrança que eu tive e aí eu quis comentar.
Então, assim, se tu puder botar mais folga tanto na largura quanto no comprimento, isso vai te dar uma certa garantia. Ah, depois ficou mais soltinho, né? Se tu ainda não tem segurança em costurar a peça de cara, alinhava. Não tem problema. Uma coisa muito, muito útil para quem ainda não tem aquela super experiência é alinhavar. Alinhava o produto, veste, prova. É importante que tu prove em ti ou prove na pessoa que tu tá prestando aquele serviço, ou que daqui a pouco tu tá fazendo para ela, não por dinheiro, mas para tu realmente treinar, vai lá e testa. Então, se tu puder, dá uma folguinha a mais, compra um pouquinho a mais de tecido para tu ter essa garantia. Então, o primeiro ponto é começar com peças simples, né? Sem muitos recortes, muitos detalhes, muitas partes espelhadas. O segundo é tu dá uma folguinha a mais, e aí, se preciso for, tu alinhava, tu prova, e aí tu vê o que precisa ser ajustado. E o terceiro e principal ponto, meninas, que era o que eu não sabia e que eu acredito que muitas, né, não saibam. Faça uma piloto. Se a peça é um pouquinho diferenciada, se de repente é a primeira vez que tu tá cortando e costurando esse tipo de produto, faz uma piloto, pega um tecidinho mais em conta, mais baratinho, mas que tenha o caimento aproximado e faz uma piloto, não custa nada. De repente, vai custar um valor de um tecido, né, um pouquinho a mais, mas tu vai economizar na perda do tecido da peça principal e mais, tu vai economizar no teu trauma de ter dado algum problema nos primeiros cortes. E aí, se tu começa a traumatizar já nos primeiros cortes, nas primeiras vezes que tu começa a cortar, aquilo tu já acredita que não é para ti. E olha que oportunidade que tu perde de seguir no caminho que tá te despertando paixão. E eu sei que a criação, a costura é algo que desperta paixão, que a gente começa a descobrir, a gente não quer parar mais. Só que se tem alguma coisa que bem no meio do caminho ali acaba nos prejudicando, acaba nos travando, depois fica mais difícil a gente ultrapassar. Meninas, eu trabalhei no varejo, né, junto com as confecções forneciam para a empresa as roupas, então eu trabalhava junto com as confecções, a gente entrava no chão de fábrica, a gente desenvolvia os produtos junto com a confecção, e eu sei o que eu tô falando. Não existe empresa, não existe confecção que não faça suas peças piloto. Independe se é pecinha básica, né? A não ser que a peça já tenha sido aprovada, que aquela caixa e aquela modelagem já estejam 100%, produtos diferentes, sim, é feito pilotagem. Então, assim, ó, isso foi a grande descoberta e foi aonde eu entendi que eu não precisava ter todo aquele compromisso de acertar de primeira, sem ter experiência, algo muito injusto, que foi o que eu comentei no comecinho, sabe? Então, não se travem. Quando forem comprar o tecido, vão ali, deem uma olhadinha, às vezes tem um tecido muito parecido, só que tá ali na ponta de estoque, já tá no finalzinho do rolo, já tá na caixa da promoção, porque já tem um pedaço só. Procura tecidos bem em conta e já leva junto. Já faz o toque ali, o teste de toque. Será que se aproxima? Já leva junto, um pouquinho a mais, que vale a pena. Pra ti vale a pena, daqui a pouco tu acerta, tu vai ter 2 peças iguais, né, e bem feitas por ti. E para tua cliente também, porque ali tu já vai ter uma estrutura do corpo dela, né? Tu já vai entender como é que ali funciona. E aí, mais do que tudo, tu vai ter repertório, tu vai crescer com toda essa experiência. Então, não deixa de pilotar, ninguém deixa de pilotar. Nos ateliês de noiva, de moda festa e tudo mais, existe uma forma de trabalhar que é um pouco diferente por ser sob medida, que é através da mulagem. É o tecido em algodão cru que eles fazem o corpinho da peça na cliente. Então, no momento que tu tá estruturando ali, tu já tem a peça desenhada no corpo. Aquilo também é como se fosse um piloto do sob medida.
É muito difícil a pessoa, ainda mais no sob medida na moda festa, que são tecidos caros, acabamentos caros, sair já tocando de primeira, assim. Porque o perigo de errar, né, é muito maior. E ninguém quer também pagar esse preço, tanto o preço do fazer, né, do custo do fazer uma peça, tô falando no sob medida, especificamente no moda festa, quanto o preço do tempo. Porque quanto mais tu erra, e aí, acho que voltou, acho que deu uma travada. Independente se tu tá fazendo sob medida ou coleção, o preço que tu paga não é só o preço do material que tu perdeu no momento que tu erra ali o corte, é o preço do tempo também, é o preço da não produção e assim por diante. Então, meninas, não se deixem travar, não se iludam que a gente tem que acertar de primeira, a gente não tem que acertar de primeira nem modelagem, nem o corte e a costura. Então, de repente, eu tô com dificuldade financeira nesse momento, eu não consigo comprar 2 tecidos, para mim fica muito oneroso, eu recém tô começando a testar, né, a me experimentar nesse mundo. Não é o ideal, eu sempre comento, não é o ideal, mas pega pelo menos um TNT para ver como é que mais ou menos está acontecendo aquilo ali, para ver o entendimento desse corte, o entendimento de como é que vai ser as peças, né? O corte dessas peças do produto. O importante é tu te permitir e arranjar formas. Uma coisa que a gente sempre fala também, lençol velho, tecido de outra roupa mais ampla que de repente tu já não usa mais, uma camisa do marido que é grande, dá pra, né? Uma colcha de retalhos no sentido de, pega um tecido daqui, um tecido ali que se assemelha, mas testa. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais. E entender que o mundo da moda é assim, independente da marca mais top, quanto das costureiras iniciantes, é assim, a gente precisa pilotar, a gente precisa ter certeza, principalmente no começo da jornada ou para peças diferenciadas. De repente tu já tem experiência, de repente tu já tem ali teu ateliê, tu já faz as tuas costuras, as tuas encomendas, mas tem peças muito diferenciadas que tu ainda não alcançou aquela experiência. Então, pilota, tá certo? E aí, uma coisa que sempre é importante a gente entender, que a gente não pode ir na sorte. A sorte, ela é muito complicada, não é verdade? No momento que tu vai na sorte, que tu não para organizar uma forma de minimizar o erro, de entender que é possível a gente fazer diferente, que é possível a gente ultrapassar esse medo do corte, ou medo da costura, ou medo de pregar um zíper, ou medo de colocar um botão, é complicado. Então, no momento que a gente para pensar a respeito, que a gente acha formas de fazer que nos deem um conforto emocional para a gente ir lá e ultrapassar esse medo, fica tudo mais fácil. E a gente tem o nosso trajeto, a gente tem degraus, né, a subir para conseguir realmente evoluir nesse mundo da moda, da criação, da costura. E quanto mais a gente tiver essa segurança de estar no patamar que a gente está e tá sim indo em busca do desenvolvimento e da evolução a cada passinho, é melhor. Não dá pra gente estar aqui e já querer chegar aqui num passo só. Isso não funciona e o risco de queda é muito grande, porque a gente pode errar na criação, de repente a gente criou um produto, mas sei lá, por não ter muita experiência, pegou um tecido que não tem nada a ver, que não é adequado para aquele tipo de produto. A gente pode errar de repente na hora da modelagem. A gente não tem tanta experiência, quis fazer uma coisa muito diferenciada, muito além do nosso conhecimento e acabou errando. Eu não tô falando pra gente não se desafiar. A gente tem que se desafiar todo dia um pouquinho. Eu só tô falando pra gente não dar um salto muito grande nesse desafio. Então, se tu for de passinho em passinho, te desafiando de pouquinho em pouquinho, aos pouquinhos tu vai evoluindo e vai dando os teus passos em direção ao maior profissionalismo, maior segurança, maior qualidade dos teus produtos, maior rentabilidade e aí, por consequência, prosperidade do teu negócio, crescimento,
e tudo que vem nesse pacote tão incrível, né? No momento que a gente tá começando e a gente se enxerga lá na frente. Então, meninas, existe sim o medo, né, do corte. A gente tem que aceitar, não somos as únicas, né? Eu passei por isso e eu sei o quão desconfortável é, porque tu já sabe ali costurar, tu já pode sentar na máquina e tocar a ficha na costura, mas tu tá ali, né, naquela insegurança de, se eu cortar, vou perder o tecido, vou ter que comprar outro, né? É muito ruim assim. Então, não deixem de lançar mão desses 3 passinhos. Aí eu vou recapitular para quem de repente não estava no comecinho. 3 passinhos para a gente perder o medo de cortar o tecido. O primeiro, começar por peças simples, não começar com muitos recortes, bolsos, detalhes espelhados, né? O segundo é dar uma folguinha maior na modelagem, tanto na largura quanto na costura, e uma coisa que eu até esqueci de observar, fiquem sempre atentas ao traço do giz no traçar do molde no tecido. Vê se não tá muito largo, muito grosso, que isso aí pode dar diferença em curva e em caimento, ou mesmo nas larguras, né? Mas, voltando, então o primeiro passo seria a gente não fazer peças difíceis. O segundo passo, dar uma folguinha na modelagem, tanto na largura quanto no comprimento. Aí, se for preciso, alinhavar e provar para ver se tá ok. Isso também nos dá uma certa segurança. Se precisar depois tirar na tesoura, não tem problema. O importante é que tu provou e vestiu. E o terceiro e mais importante, não deixar de pilotar. A pilotagem, ela vai fazer total diferença no teu produto, ela vai fazer total diferença na tua experiência com a costura. Tu imagina, tu vai costurar o produto 2 vezes, tu vai cortar aquele produto 2 vezes, tu vai entender os problemas e de repente ajustar no mínimo 2 vezes. E eu vou dizer, muitas peças, às vezes, são feitas muitas pilotos, quando a peça é mais diferenciada. No mercado da moda, e eu sei porque eu vi, eu participei disso, às vezes a gente chega a 5, 6, 7 pilotos, porque realmente o caimento não tá bom. E é normal, pode acontecer. Então, meninas, por hoje seria isso. Eu espero ter ajudado, né, ter esclarecido um pouco dessa dificuldade, ter ajudado com esses passos, que vocês parem, pensem e reorganizem os processos para realmente não se deixar travar por esse problema tão crônico que é o medo de cortar o tecido, tá certo? Eu vou ficando por aqui hoje. Um grande beijo e até terça que vem.